paz de nosso Pai, Yahweh, e a graça que é o seu santo e amado Filho, Yahushua, esteja hoje e sempre nos nossos corações. Amados irmãos, graças ao nosso bom Pai, hoje nos despertamos com saúde e força, motivo de nós agradecer a Ele e ser grato a Ele também por esse momento em que paramos um pouco da correria da nossa vida, das buscas pelas coisas materiais e reservamos um tempo para cuidar também da parte espiritual, pois a parte espiritual, meus amados irmãos, e a parte material são como as duas asas de um avião que tem que estar alinhada uma com a outra para que suceda uma boa viagem e cheguemos no fim do nosso caminho, não é? Nosso destino. Então, meus irmãos, nesta noite, mais uma vez, me ponho aqui a falar a respeito da palavra de nosso Pai, o seu Santo Filho, a palavra feita carne, que veio a esta baixa terra para pagar o preço pelos nossos pecados e redimir as nossas almas do fogo do inferno. E hoje, irmãos, trago aqui uma interessante coisa que tem acontecido no decorrer dos anos, como Satanás tem introduzido no meio do povo heresias de perdição para nos desviar do caminho, para nos trazer confusão. Perdão. Mas, meus irmãos, de que maneira ele tem feito isso com as coisas que ele tem, que ele criou? Não, porque ele não é criador, ele não cria nada. Mas ele se apossa das coisas que é do nosso Pai para nos trazer confusão, trazer divisão no corpo de Cristo, que é a sua santa e amada igreja. E nós podemos ver aí, com tantas denominações religiosas, o corpo está todo mutilado, pedaço para cá, outro para lá, um mais longe, outro mais perto. E não foi isso que o nosso Messias Yahushua veio fazer. De modo que quem tem trabalhado entre o povo, trazendo confusão, é o inimigo das nossas almas. E eu me entristeço muito, irmãos, de ver que tem alguns canais aí que têm a coragem de falar que o diabo, o inimigo, Satanás, não existe. Mas isso, irmãos, isso é uma mentira grande dele próprio, porque ele é pai da mentira. E ele tem se escondido, assim como ele escondeu o nome do nosso Pai e tem pelejado para esconder
de nós a Escritura, mas como não foi lhe dado esse poder, pelo menos distorcer, ele quer. E tem feito, irmãos. Não funcionou com aqueles que são guiados pelo Espírito Santo e ficam firmes na palavra. Mas a outros ele tem distorcido, desviado do caminho. Nós temos prova disso quanto os seus servos foram tentados por ele, inclusive o nosso Messias, quando ele usou da palavra, colocou ele sobre o pináculo do templo e disse que ele lançasse dali abaixo, porque está escrito que o Pai dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que não tropece com teu pé em pedras. Mas o nosso Messias, cheio do poder e da sabedoria do alto, não foi enganado. Mas todos nós, irmãos, estamos sujeitos a ser enganados. Uns por pouco tempo, outros por mais tempo, mas estamos sendo enganados de uma maneira ou de outra. E por que estamos sendo enganados? Ele diz que o meu povo sofre por falta de entendimento. Nós não examinamos a palavra, não buscamos compreender, a entender a palavra, o plano de salvação, a obra que ele fez, enviando o seu santo e poderoso Filho para morrer por nós, pagar os nossos pecados e nos devolver de novo a vida eterna que o nosso pai Adão perdeu no jardim do Éden. E o nosso pai prometeu para ele que viria um descendente da mulher, Eva. Esse pisaria na cabeça de Satanás. Morreria a morte de cruz para pagar pelos nossos pecados e nos introduzir de novo na vida eterna. E ele fez isso. Ele cumpriu com a sua palavra conforme foi falado desde o princípio. Desde o princípio. Mas o inimigo das nossas almas, ele não cessa de mentir, porque ele mentiu no jardim do Éden e continua mentindo. E tem colocado muitos a dizer que ele não existe. Mas isso é um erro muito grande das pessoas que dizem isso. E nós não devemos ouvir os tais. Devemos ficar na palavra e ser guiado pelo Espírito Santo do nosso Pai, o Espírito Consolador, porque esse nos guiaria em toda a verdade. Meus amados irmãos, nós devemos olhar no decorrer destes anos o quanto de coisas vem sendo introduzido, heresias e perdição no meio da palavra. Assim como Satanás usou da palavra para tentar o Filho de Deus, o Filho do nosso Pai, o Criador, Yahweh, ele continua fazendo estas coisas, usando de homens, mercenários, pastores, todos eles, sem exceção, todos eles trabalham por dinheiro. Eles não estão preocupados
com a salvação deles e muito menos das ovelhas que estão nos seus apriscos. Mas o nosso pastor, ele diz que convém agregar estas ovelhas. E assim, meus irmãos, nós devemos de compreender a vontade do nosso Pai. Perdão, irmãos, tirar esse microfone de aqui. Ligar o chuveiro ali, e aí a coisa chia muito. Então, meus irmãos, eles fizeram isso. Trouxeram heresias de perdição e introduziram no meio da igreja muitas heresias. E nós que nascemos nesse caminho, num certo tempo à frente, não entendemos bem o que é o mandamento do nosso Pai, o Criador, os mandamentos de seu Santo Filho, que veio nos trazer, e recebemos tudo aquilo que é doutrina de homens, recebemos como se fosse doutrina do nosso Pai e de seu Santo Filho Yahushua. Mas nós não devemos proceder assim, irmão, visto que já fomos prevenidos de que isto ia acontecer. Eles iam introduzir heresia de perdição no meio da igreja. E quando eu digo a igreja, eu digo o povo, não os templos religiosos. Aliás, ele veio rasgar o véu do templo e dar-nos a liberdade de entrar no seu santuário e falar com ele. Sendo que o seu Santo Filho está à direita dele e intercede por nós. Isso naquele santuário que está lá no céu. Porque aqui na terra, o que tinha ali em Jerusalém foi destruído em 70 depois do Messias. Então, irmãos, eu queria trazer para os irmãos o seguinte, que nós devíamos de ter mais cautela com as coisas e meditar e procurar nas Sagradas Escrituras todas aquelas doutrinas que foi introduzida. Você tem que saber se realmente foi o nosso Messias quem colocou, ou se foi após ele, após a sua morte, após a morte dos seus 12 apóstolos e de todos os discípulos que estavam ali em Jerusalém naqueles dias, nós procurar saber se foi dito por eles ou se foi outros que colocaram depois. Porque tem uma parte em que ele disse o seguinte, ele falou que se nós, ou um anjo do céu, vier anunciar outro evangelho, que não seja esse, que nós os temos pregado, seja anátema, seja maldito. Então, meus irmãos, você tem que ter o cuidado de procurar. E assim, eu gostaria de trazer alguns dessas palavras que foram introduzidas em meio
a Sagrada Escritura para nos levar ao erro e ao engano. Meus irmãos, uma delas é a respeito do batismo. Quando o nosso Messias enviou os seus apóstolos, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em meu nome, unicamente. E após isso, o cristianismo tomou conta do Novo Testamento e colocou o seu paganismo e acrescentou as suas palavras e tirou algumas outras. É por isso que temos que ter o cuidado de rastrear dentro da Sagrada Escritura tudo aquilo que foi escrito a respeito de um mandamento, de uma doutrina. Nós temos o dever de buscar saber se aquilo é de fato dado pelo nosso Messias, ou pelos 12 apóstolos, por Paulo e os seus servos, os discípulos naquele dia. Então aí nós já vemos uma contradição, irmãos, quando esta doutrina do cristianismo, esse sistema religioso, ensina que se deve batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja o tamanho da contradição, irmãos, quando nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te pergunto hoje, Pai é nome? Filho é nome? Espírito Santo é nome? Eu te pergunto, qual é o nome do seu pai? É pai? Qual é o nome do seu filho? É filho? Espírito Santo é nome? Não é. É claro que não é. Mas está aí. Foram todos batizados, estão certos e confiantes de que vão ser salvos porque fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o nosso Messias disse unicamente aos seus discípulos: ide batizando-os em meu nome. Além de ter aí, irmãos, nesse cristianismo um nome paganizado, e que não adianta esses homens que trabalham por dinheiro, esses mercenários, dizer que não é, porque eles querem distorcer tudo. O comércio é muito grande em volta disso aí. É muito dinheiro envolvido. É tanto dinheiro envolvido que chegaram a matar o Filho de Deus quando ele chegou em Jerusalém e bateu de frente com aqueles homens que estavam ali no templo. Eles o condenaram à morte de cruz. Por quê? Porque ele falou o nome do nosso Pai, Yahweh, com as vogais. Eles não permitem até o dia de hoje que seja dito ali em Jerusalém o nome do nosso Pai, Yahweh. Mas a nós ele nos deu a liberdade. Eles estão presos a esses mandamentos de homens que eles mesmos criaram e se tornaram presos por aqueles mandamentos. Mas nós somos livres. Ele nos libertou. Então, irmão, mantém a liberdade com que o Messias te chamou para ser livre, para servi-lo. Não nos templos religiosos, não. Aonde estiver dois ou três de vós reunidos em meu nome,
eu estou presente entre vós. Por quê? Porque nós, o povo, somos o templo e a morada do Espírito. Isto é claro, para aqueles que se dispõem a limpar o seu coração, limpar a sua alma, o seu espírito, para receber o Espírito Santo Consolador dentro dos nossos corações. E não importa, assim como não importava naqueles dias, eles se encontravam no Monte das Oliveiras, na beira do mar, onde o Criador a preparasse, ali era lugar para se falar da palavra do nosso Pai. Hoje, irmãos, com essa pandemia, ficamos presos, muitos, para não ir nos templos. Já para vocês verem, porque durante esses anos que vocês vivem dentro desses templos, e eu vivi também, o ensinamento é esse, que você tinha que ir lá, porque se você não for lá, então você não come da palavra, então você vai morrer. Nada disso, irmão, ninguém morreu e nem vai morrer. Isso o Pai nos mostra, irmãos, que a nossa confiança não tem que estar em título de igreja, essa e aquela outra, umas igrejas cara, bonita, né? Que todos ajudam a construir. Para quê, irmãos? Para quê? Pega esse dinheiro que foi colocado nesses templos, irmãos. E se nós tivéssemos cuidado da viúva, do pobre, do órfão, o quanto mais nós seríamos abençoados na presença do nosso Pai, o Criador. Mas não, pegamos tudo aquilo que nós temos para introduzir no meio dessas igrejas. Então, meus irmãos, o que mais me entristece é isso. É saber que nós temos a palavra, a verdade, mas ninguém dá crédito ao que está escrito, se dá um crédito ao que os pastores, cooperadores e anciães dizem nessas igrejas, nesses templos feitos por mão de homem, aí eles seguem à risca. Meus irmãos, eu já vos alertei a respeito no vídeo passado, por que muitos vão ser condenados? Por que muitas pessoas serão condenadas? Porque pecaram ou porque rejeitaram o perdão de nosso Pai, que enviou seu santo e amado Filho para morrer por nossas almas, aceitando doutrinas e preceitos de homens, como eu acabei de dizer, a respeito do batismo. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas você não foi batizado em nome de Yahushua, a quem o nosso Pai Yahweh enviou para morrer no duro madeiro por nossas almas. Está vendo, irmãos, o porquê o Criador se ira com os homens? Porque eles honram e servem mais a criatura do que o Criador. Se o Criador diz alguma coisa, ninguém se põe a caminho a obedecer. Mas se qualquer um ensina qualquer coisa, todo mundo se põe a caminho para obedecer aquilo. Será que não vemos, irmãos, que isso está errado? Se você não viu até agora, medita nestas palavras que eu estou dizendo aqui nesta noite, porque não as digo de mim, digo pelo Espírito Santo do nosso Pai.
Então, nada que seja doutrina, ensinamento que venha dos homens e não do nosso Messias e seus apóstolos, os quais deixou os escritos sagrados para nós, apesar de ter sido mexido, colocado, acrescentado, tirado, inclusive o nome de nosso Pai e de seu santo e amado Filho, introduzindo um nome pagão, Deus, para nosso Pai, o nome Jesus, paganizado, para seu santo Filho Yahushua. Mas hoje te é dito esta verdade, e você queira ou não, esta é a verdade. Esta é a verdade. E eu tenho aqui neste mesmo canal uma playlist sobre o nome do Criador. O canal de uma irmã nossa, que ela ensina o hebraico. Não esse hebraico moderno, mas um paleo-hebraico, o hebraico antigo, em que foi falado no princípio. De modo que, irmãos, as coisas devem ser de que jeito? Digamos que nasça uma água no pé de uma serra, bem ali, em cima. E essa água desce e passa por dentro da cidade, passa num laticínio, passa no fundo de um posto de gasolina, e todos esses vão jogando aquilo que não presta dentro daquelas águas. Se for para você tomar uma água, se te der sede, você vai descer abaixo da cidade ou você vai subir acima da cidade. Se possível, bom seria caminhar até lá na nascente, aonde aquela água sai daquelas pedras, e ali você ia tomar uma água pura. Mas não, tem nada não, faz mal, não faz não, pode não fazer agora. Mas com o passar do tempo, isso vai te fazer muito mal. Então, irmãos, o que mais me entristece é as pessoas ainda querer esconder que Satanás existe. E eu falo para os irmãos com toda certeza. Com toda certeza, porque o Criador me fez ver com estes olhos que aqui está, descendo por uma cidade a uns 20 quilômetros daqui. Isso foi no ano 2000. Eu trabalhava em uma panificadora ali naquela cidade. Eu entrava às 3 da manhã. Eu morava uns 10 minutos, mais ou menos, 5, 10 minutos de distância, de bicicleta. Então, eu acordei uma madrugada daquela 15 para as 3, escovei os dentes, peguei aquela bicicleta e me pus a caminho de ir para aquela panificadora. E peguei a avenida principal daquela cidade e fui descendo. E quando eu fui descendo naquela estrada, chegando próximo a um colégio, tinha ali uma encruzilhada, e estavam ali reunidos, uma reunião de demônios. Era um circo muito grande, numa encruzilhada. E naquela noite, quando eu saí para fora de casa, eu já ouvi os cachorros da cidade latir
todos de uma vez só. Todos de uma vez só. E o que eu estou falando é verdade, que muitos de vocês já podem ter visto isso acontecer na noite. Quando o silêncio está bem, silêncio, e começa um latido e vai aumentando, e quando você escuta assim, na cidade inteira e até nas fazendas em redor, os cachorros estão todos latindo. E ali, irmãos, eu desci, e naquele embalo que eu ia com a bicicleta, quando eu vi aquilo, se eu não fosse um servo de nosso Pai, às vezes eu voltava para trás, virava aquela bicicleta e corria até não ter mais tanto, né, irmãos? Mas como nós somos servos do nosso Pai, o Criador Yahweh, eu desci na mesma toada, nem encostei nos freios. E quando foi chegando ali, tinha um quebra-mola. Quando eu cheguei nesse quebra-mola, eu passei o quebra-mola que eu ia entrar no meio deles. O Espírito Santo de nosso Pai, o Ruach HaKodesh, tomou meu coração e saía línguas. Aqueles demônios se arrancavam para sair. Quando eles se arrancavam assim, eles viravam uma fumaça preta, bem mais preta do que aquela que sai de um escapamento de um caminhão diesel. E eles foram correndo na minha frente, eu fui pedalando atrás e eles na frente. Entraram aqui nesse colégio que tinha à esquerda. Após o colégio tinha um bar na esquina, entraram um punhado ali. Depois daquele bar, um centro espírita, entraram ali e os últimos sumiu num posto de gasolina, logo à minha frente. Eu vi isso com esses olhos que está aqui. E não preciso mentir, como esses muitos ficam aí com essas historinhas deles, se dizendo alguma coisa. Isso é uma coisa, irmãos, que qualquer um de nós, se for preciso de você ver para crer, você mesmo pode ver com seus próprios olhos, assim como eu vi. E vi, nessa reunião, eles estavam materializados como se fossem homens. Mas eu já vi de outras maneiras, transfigurado em animal, transfigurado em mulher. E isso para que eu desse testemunho do que eu vi. E para desmentir esses mentirosos que estão aí no YouTube, dizendo que não, Satanás não existe, o diabo não existe, é o opositor, é isso e aquilo. Não interessa o nome que ele tem. Eu sei que o nome mais importante dele é pai da mentira. E ele não veio senão para matar, roubar e destruir. E ele está escondendo atrás dos homens, né? Então prende o homem. Há poucos dias não tínhamos aí um homem, o nome Lázaro. Quem que entra no coração de um homem para fazer esse tipo de coisa? Se Satanás não existe, quem que tomou o coração de Judas para trair e vender o nosso mestre? Não dê ouvidos, irmãos, não dê ouvidos a esses mercenários, esses homens que estão
ensinando heresias de perdição, porque o povo vai de mal a pior. Muitos dos crentes, dos filhos dos crentes, estão se tornando ateus. Muitos que não eram ateus estão se tornando satanistas. Meus irmãos, nós temos que se apegar com o Espírito Santo e ficar firmes na palavra para que nós possamos resistir os dias maus. E eu quero ler uma parte aqui, irmãos, para confirmação do que o Pai me deu nesta noite. Então aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 em diante. Peço para os irmãos que guardem, leia, releia, para vocês terem certeza do que foi dado aqui nesta noite. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na sua força, e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Então aqui está, irmãos, uma confirmação de que existe as potestades do ar, o príncipe desse mundo com seus exércitos, e tem feito tanta desavença na terra. E alguém ainda tenha coragem de dizer que ele não existe. Não dê ouvidos, irmãos, não deem crédito a esses homens. Todos esses que falam coisas que não estão de acordo com as escrituras, sair deles, sair do meio deles. Esse povo é um povo que serve o inimigo das nossas almas e está te escravizando, e no último dia você poderá perder a coroa da vida eterna por não ter dado ouvido à palavra que o nosso Messias foi enviado com os seus apóstolos e nos deixou escrito, mas você seguiu
as doutrinas e ensinamento do seu pastor, da sua igreja. Cuidado com a sua alma. Assim, meus irmãos, esta é a palavra que o Senhor me dá nesta noite, no sábado, para que nós meditemos nela, guardemos em nossos corações e nos coloquemos em obediência para fazer a vontade do nosso Pai naquilo que Ele requer de cada um de nós, não é mesmo? Para que nós não venha cair no erro de servir mais a criatura do que o Criador. Meus irmãos, é até aqui que o meu Pai, Yahweh, o nosso Pai, me dá. Então, que a paz de nosso Pai, Yahweh, e a graça que é seu santo e amado Filho Yahushua, esteja hoje e sempre nos nossos corações. Paz e graça, que assim seja, irmãos.